Bom dia, bom dia com muita alegria, bom dia nesse dia abençoado, que você tenha um dia de paz, de alegria e de prosperidade na sua vida, lendo a Bíblia com o pastor. Muito importante nós lermos o Evangelho de Marcos. Por quê? Por que Marcos? Porque Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Mateus e Lucas e João utilizaram as fontes do Evangelho de Marcos para que eles pudessem contar as suas histórias. Então, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho e é o evangelho que nós estamos meditando nesse episódio 3. Vamos lá? Marcos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Vou repetir. Depois de João ter sido preso, Marcos capítulo 1, versículo 14, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Não sei se você percebeu, mas é interessante notar nessa perícope, nesse texto, que o autor, ele menciona que João Batista, havia sido preso. E por que João Batista havia sido preso? Porque ele estava pregando a verdade. E porque ele estava pregando a verdade, começou a haver perseguição. João Batista falou para Herodes, o rei, que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão Herodias. João Batista estava denunciando a imoralidade do império. E por causa disso, João Batista, que foi o profeta que abriu o caminho para Jesus, estava preso. Mas observe que os acontecimentos não mudou a decisão de Jesus. Jesus continuou pregando o evangelho. As emoções não influenciaram a Jesus. Ele continuou com foco. Então é muito importante, porque Jesus tinha profundo respeito por João Batista. Jesus certa vez disse que ele era o maior profeta nascido de mulher. Agora imagina assim, João Batista batizou Jesus no Jordão. Humanamente falando, é como se fosse o pastor de Jesus. O pastor de Jesus agora está preso, está encarcerado. Mas isso, a circunstância, não tiraram o foco, porque Jesus tinha um alvo. O alvo de Jesus era pregar o evangelho. Jesus não se deixou levar por nada, por emoções que tirasse ele do foco. Então, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Não perca o foco. Não perca a visão que Deus colocou no seu coração, em detrimento das circunstâncias adversas que podem fazer com que as suas emoções possam levar você por caminhos diferentes. Jesus não saiu do propósito que ele tinha diante de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida neste dia, que não importa as lutas e as adversidades que você terá neste dia, não importa os desafios que você terá que enfrentar, você vai estar focado em glorificar o Senhor, em obedecer a palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, a João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, e deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus.
que interessante. Aqui, Jesus chama 4 discípulos. Eles deixaram tudo. Foi um chamado de Deus. Um chamado de Deus para os seus discípulos. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Interessante que Jesus chamou pescadores, homens iletrados, homens que não tinham, aparentemente, sabedoria para exercer o ministério. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Isso aqui é tremendo. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Vou repetir: Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Por quê, pastor? Porque a atividade de Deus, o princípio de Deus é criar. O princípio de Deus é realizar milagres. Então, se você se sente impotente, se você sente que não tem condições de realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os sonhos, o propósito, acredite. A palavra de Deus diz, em outro texto que eu achei tremendo, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Deus chamou você e Deus te capacitou para que você vá e dê frutos. É interessante notar que eles deixaram tudo. Eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram a sua profissão e foram seguir a Jesus. É interessante notar que a gente vê nesse chamado algum tipo de renúncia. E a renúncia foi que eles entregaram tudo, toda a vida deles, em prol de seguir a Jesus. Nesse momento, houve um momento de decisão na vida dos discípulos. Jesus os chamou. Havia um preço a ser pago. Eles tinham que abandonar as coisas e tinham que seguir a Jesus. Muitas vezes, para obedecer a palavra de Deus, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas. Mas essa renúncia vai trazer glória no futuro. Olha que interessante. Eles decidiram seguir a Jesus. Sabe, cada decisão. E eu aprendi uma frase esses dias, que a decisão tem um pai chamado emoção. As emoções, elas são oriundas dos pensamentos. Então, muitas pessoas tomam decisões baseado nas suas emoções. Mas nós devemos tomar as decisões baseado naquilo que Deus colocou no nosso coração, no propósito, nos pensamentos da palavra de Deus. Então eu quero desafiar você nesse dia. Nesse dia vai aparecer diante de você decisões a serem tomadas. Não as tome pelas suas emoções, mas tome pelo propósito de Deus. Porque a gente vê aqui que os discípulos, de uma forma simples, rapidamente, deixaram as suas redes, deixaram os barcos para seguir a Jesus, para serem pescadores de homens. Deus os chamou e Deus então iria capacitá-los. Mas eles não foram envolvidos por emoções, porque eles já estavam vendo o que Jesus estava fazendo. E eles entenderam o propósito de Deus, de seguirem a Jesus, de renunciarem. Renunciaram algo em suas vidas. E a minha pergunta hoje para nós, nessa devocional, o que é que o Senhor está pedindo de nós? Para que nós renunciemos, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus. O Espírito de Deus hoje vai falar ao seu coração. O Espírito de Deus vai incitar você para que você possa seguir os caminhos do Senhor, para que você possa fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus muitas vezes vai contra a nossa vontade, mas existe um chamado. Você foi chamado, você foi escolhido para fazer e representar o Senhor Jesus nesta terra.
Que Deus te abençoe neste dia. Quero orar com você sobre esta palavra, de que você foi escolhido por Deus, de que você tem um chamado e de que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Que as emoções não seja o direcionamento para você, mas que você possa ser direcionado pela palavra de Deus e por aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Esse dia para você vai ser o dia mais abençoado da sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pelos filhos da luz, pelos teus filhos, para que eles possam viver esse chamado, para que eles possam não ser influenciados por emoções, porque as emoções podem falhar, mas a tua palavra, Senhor, jamais falhará. Senhor, o Senhor tem um plano para cada um, que neste dia nós possamos ser mais que vencedores. Todas as lutas e as dificuldades sejam superadas e que nós não percamos o nosso foco, mas que estejamos firmes, preparados para esta batalha chamada hoje, e que no final deste dia nós possamos olhar e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Que Deus te abençoe neste dia de vitória, que a palavra de Deus possa estar firmada no seu coração e que você não seja envolvido por as suas emoções e por circunstâncias adversas, mas que você esteja focado em realizar a vontade de Deus nesse dia. Deus te abençoe, bom dia, com muito amor e com a paz do Senhor Jesus. Tchau.